Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, verso 19. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Obrigado, diaconia. Acharam Gálatas depois de Coríntios? Ou no seu smartphone está projetado? Gálatas, capítulo 4, verso 19. Diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo, em meio às suas preocupações, que ele está sentindo novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está nessa carta dizendo ao povo da igreja, vocês estão retroagindo dentro do processo. Cristo é graça, é liberdade, né? E é restauração de vida, é novidade de vida. É um novo nascimento para um novo tempo. Amém? Você nasceu de novo, se você nasceu de novo, Cristo, então, nasceu em você. Cristo, então, pelo Espírito, nasceu em você, está gerando, desenvolvendo uma nova vida, uma nova criatura, conforme a imagem, segundo a semelhança de Deus. Você está sendo gerado alguém novo, segundo os céus e não conforme a terra. Quarta-feira até estragamos a aula do Lidério, né, no bom sentido, mas a conversa seguiu outros caminhos, porque nós temos um pensamento equivocado, muitas das vezes, sobre a vida cristã, onde nós achamos que agora eu nasci de novo, eu me converti, eu nasci da água do Espírito, agora então eu preciso aprender a como usar a minha natureza humana a serviço do reino de Deus. Agora eu vou colocar as minhas capacidades naturais para servir ao Senhor. Quando o que a palavra de Deus aponta é exatamente o oposto. O início do Evangelho não é eu fazendo um culto a Deus, mas eu nascendo de novo para ser conforme o Senhor. Amém? A obra da cruz, ela revela que nós, então, por causa do sangue derramado do Senhor, nós somos remidos, nós somos transformados e assim nascemos de novo da água no batismo, nas águas e do Espírito. É uma obra do Espírito, não é uma obra da igreja, não é uma obra humana, é uma obra do Espírito, para que eu manifeste as obras do Espírito. Gálatas, na carta de Gálatas, Paulo vai dizer que nós temos uma mente carnal, natural, e uma mente espiritual, e elas estão militando entre si. Há uma guerra no íntimo do nosso ser sobre agir de modo natural e carnal, praticando pecados, para ser claro, e há também nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, o desejo de praticar e manifestar as obras do Espírito. E aí então ele diz, vocês precisam mortificar as obras da carne. Como? Tendo uma mente espiritual. E Paulo está dizendo para eles, olha, eu estou gerando vocês de novo. Estou sentindo as dores de parto de novo, para que, ou até que, Cristo seja gerado em vocês. Até que vocês tenham uma mente, uma mentalidade de alguém que é espiritual e não só que é carnal. Porque Cristo, ele veio e se desfez, ele deixou toda a sua capacidade, ele se despiu da sua divindade para nos corresponder ou para ser como nós, para se mover naturalmente. E sendo homem, ele correspondeu ao Senhor em obediência. Mas eu e você fomos chamados então a ter ou a alcançar a medida de Cristo. A obra da cruz, a mesa do Senhor, a Santa Ceia, ela revela então não só uma obra de quitar a nossa dívida e nos tirar os pecados, porque se fosse
isso somente estava tudo resolvido. Nós então não falharíamos mais. Mas a nossa necessidade maior é de uma mentalidade conforme Cristo. É de pensar conforme Cristo. É de permitir que, de fato, pelo Espírito Santo de Deus, Cristo seja gerado em nós. Jesus disse, eu vou para que o Espírito venha, porque é necessário que o Espírito venha, porque não há entendimento fora do Espírito, porque há coisas que vocês não vão conseguir compreender fora do Espírito. E Jesus veio então e ele subiu aos céus, amém? Então Jesus não anda mais no nosso meio, mas agora sim o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele está nesse lugar. Amém? E ele está operando nesse lugar para que a nossa mente, então, seja transformada. A igreja, nós viemos aqui buscar a palavra do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor num exercício constante, numa busca constante pelas células, pelo CCM, pelos cursos da igreja, buscando o que? Ter a mente de Cristo. Porque tendo a mente de Cristo, eu vou manifestar as obras de Cristo. Amém? Abra Filipenses capítulo 2, depois de Gálatas aí você vai achar Efésios e depois Filipenses capítulo 2, verso 1. Jesus, quando estava partindo o pão, ele não anunciou algo bom, ele falou, olha, eu estou indo morrer. Então comam do pão e bebam do cálice. Eu estou indo para a cruz, então comam do pão e bebam do cálice. Essa é a nova aliança no meu sangue. Participem comigo dessa obra. Tenham um compromisso comigo. Jesus não disse para os discípulos, olha, vocês têm que agora morrer pelo meu nome. Mas ele disse, é preciso que eu vá, porque indo, vocês vão entrar numa nova medida. E a medida é revelada em Atos 1:8, quando ele diz que o Espírito é derramado sobre nós, para que venhamos ser suas testemunhas. Ou seja, testemunhas são pessoas comprometidas com Deus ao ponto de, se preciso for, morrer por causa de Cristo. Mas muitas vezes não é essa a igreja que nós vemos, mas é a igreja que está buscando sobreviver e não morrer por causa de Cristo. Portanto, a mesa do Senhor, ela nos convida à nossa morte hoje. Porque a mesa, o pão e o cálice não é uma revelação de um ato religioso e litúrgico para nós repetirmos mecanicamente e cumprir algo. O pão não é algo sagrado ao ponto de eu comer e me tornar santo. Mas pelo contrário, se eu tenho um compromisso com Cristo, ao comer do pão, eu santifico o pão com um compromisso de santidade, com uma relação de lealdade, prometendo ser fiel ao Senhor. Se eu bebo do cálice, o cálice não é algo que me santifica, mas eu o santifico no meu compromisso com o Senhor. Por isso se confundiu muito tempo na igreja dizendo, não, a mesa é só para quem batizou, a mesa é só para quem cumpre pré-requisitos, a mesa é só para os santos, para quem não pecou nessa semana pode comer e beber. Né? E tinha mais gente mentindo religiosamente, comendo do pão e bebendo do cálice, do que sendo de fato sincero diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do seu perdão, eu preciso me reconciliar com o Senhor, porque eu tenho vivido para mim mesmo, eu tenho sustentado uma mente carnal, eu tenho vivido na obra da carne e não na obra do Espírito. Eu tenho vivido na aparência da religião, mas não na intimidade com a tua presença, com o teu Espírito. Eu não tenho permitido Cristo ser gerado em mim. Portanto, ao comer do pão e beber do cálice, a expectativa de Deus é que você tenha sim um compromisso com Ele. Se ainda não batizou, se desenvolva para tal. Se ainda não se comprometeu, entenda que o Senhor não quer de você o seu dízimo e a sua fé. Mas o Senhor quer de você a sua vida para gerar dentro de você alguém que presta. Com todo o carinho. Eu quero dizer com todo o amor, você não presta. Mas aquilo que o Espírito de Deus gera, esse sim presta. Como que você descobriu isso? Me olhando no espelho. Me olhando na palavra de Deus.
enxergando em mim coisas que não prestavam, mas percebendo que sim, há alguém sendo gerado em mim pelo Espírito. Mas volta e meia eu quero destruir essa obra. Por isso eu preciso me mortificar, ou mortificar a minha velha natureza. Por isso nós temos apontado o caminho do jejum e da oração como um fundamento não religioso, mas como um estilo de vida de alguém que tem a mente de Cristo. Você nasceu de novo, amém? Se você nasceu de novo, se você batizou nas águas e não se dedica em jejum, não vou dizer aqui que você está pecando, mas eu vou te dizer que você está perdendo uma vida que vale a pena ser vivida de fato, que é uma vida de santificação. Talvez você esteja resistindo à obra do Espírito. Não que o jejum vai resolver os seus problemas, mas o jejum vai matar a voz dos seus problemas. O jejum vai enfraquecer a força que é contrária a toda a obra do Espírito em você. Porque quando Paulo diz o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas acabo praticando as obras da carne, ele não conclui dizendo agora me aceita assim, pronto. Não, ele diz graças a Deus pela obra da cruz. Por quê? Porque ela traz sobre mim a mortificação do meu homem, do meu velho homem, da minha velha natureza, para que Cristo então venha nascer. Para que um homem segundo Cristo venha nascer. E esse homem segundo Cristo é a capacidade de nós agirmos com Cristo, conforme Cristo. É necessário sim um homem espiritual, uma mulher espiritual nascer em mim e você, para que de fato o amor, a graça, a alegria, o favor de Deus operem em nós e através de nós. Paulo está dizendo para a igreja na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu quero ler o verso 2 novamente. Ele está dizendo não como numa pergunta de desânimo, ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele diz no verso 2, completem a minha alegria. Continuem, ele está dizendo, continuem tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Esse é o seu desafio, igreja, antes de nós desenvolvermos a leitura. Esse é o seu compromisso. O desafio da igreja não é aceitar Jesus, não é falar de Jesus simplesmente, mas é fazendo isso, nós precisamos ter esse compromisso. Porque isso aqui é mais uma tradução do que é amar ao próximo ou amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz no verso 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ter o mesmo modo de pensar não é todo mundo ser robô, usar o mesmo uniforme e caminhar todo mundo no mesmo sentido. Mas ter o mesmo modo de pensar sobre quem é Cristo e sobre quem nós somos em Cristo. Porque a única forma de vivermos em comunhão genuinamente é nós pensarmos dessa forma. É nós entendermos de fato quem é Cristo, porque ele não é o menino que nasceu na manjedoura, ele não é o homem preso na cruz. Ele é aquele que, sendo Deus, se fez carne. E é isso que Paulo, então, vai discorrer adiante. É aquele que deixou a sua glória para vir e, sendo homem, obedecer ao Senhor, Deus, Pai, numa obediência de morte e morte de cruz. E assim, tendo feito, nós precisamos entender a obra da cruz, tendo uma consciência a respeito de Cristo, tendo entendimento de quem é Jesus. Porque ele não é uma religião, ele não é um ato de sacrifício em vão. Ele inaugurou novos céus e nova terra. Eu preciso de um modo novo de pensar. A crise da igreja não é o evangelho, não é o céu, não é Deus que não ouve nossa oração. Mas a crise da igreja é de fato entender quem é Cristo Jesus.
E entendendo quem é Cristo, agir como corpo de Cristo. Porque ele não é uma religião, ele não é um culto que a gente apresenta. Ele não é uma mensagem única, ele é Deus sobre todas as coisas. No verso 3, Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um texto bonito de ler, é uma mensagem profunda. Basta somente ler isso. Bastaria somente ler essa parte da carta de Paulo aos Filipenses que seríamos profundamente edificados. Mas o Evangelho não é uma leitura de texto, o Evangelho é um compromisso com uma mensagem, com uma boa nova, e essa boa nova é Cristo Jesus. Nós, muitas das vezes, estamos querendo ser poderosos como Deus. Lembra quando falamos da Babilônia, da obra da Torre de Babel? Nós queremos obras ou queremos ser famosos, queremos grandeza. E Jesus, que tinha tudo, se fez de pobre. E aos Coríntios, Paulo diz que Jesus se humilhou e se colocou de fato em pobreza. Ele nasceu numa manjedoura de fato. Ele nasceu e foi criado em dificuldade. Ele se colocou em dificuldade, Paulo vai dizer, para que nós fôssemos ricos. Para que eu e você fôssemos ricos. E aí muitas vezes a gente olha para Jesus mesmo dizendo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o rico não é a pessoa que tem dinheiro, o rico é a pessoa que não se humilha, é a pessoa que se vê autossuficiente, é a pessoa que está numa condição de se ver como Deus e não de se humilhar como Cristo. Portanto, a chave da nossa comunhão e de viver igreja de modo que venhamos nos realizar no corpo é quando ele diz aqui, dá suporte uns aos outros. Ajudem uns aos outros, se importe com as pessoas que estão à sua volta. Nós estamos vivendo aí dias de guerra, né? Estourou guerra de novo, Hamas, Israel. Está todo mundo aprendendo geopolítica aí na marra, depois de ter estudado guerra da Ucrânia. A Ucrânia está desmaiando, mas resistindo na guerra, e gente morrendo, e caos. Cada dia que passa aumenta a pobreza da Ucrânia, assim como aumentou as guerras no Afeganistão, assim como o Congo em guerra, assim como o Iêmen, a Síria, e por aí vai. Se você olhar, a faixa de Gaza é menor do que Anchieta, e está gerando um eco de guerra no mundo inteiro. Poucos homens, não foi um exército gigantesco. Geraram coisas terríveis. Vocês estão vendo as imagens por aí, eu acredito. Para quem não sabe, isso está acontecendo no mundo. Mas está acontecendo lá no sul também, em Santa Catarina, água destruindo cidades, igrejas fechadas hoje. E várias coisas estão acontecendo no mundo afora, irmãos. Guerras estão acontecendo no mundo todo. Há uma pobreza de milhares e milhares em todos os lugares que você imaginar. Há uma população do tamanho do Brasil que está passando fome. O Haiti, que lá em 2007, eu nem lembro quando foi aquele terremoto, que todo mundo falou, vamos ajudar o Haiti.
Tem 20 milhões, a metade da população está em pobreza extrema, em miséria, comendo barro de novo. Como nós descobrimos lá atrás que o pessoal do Haiti comia barro. Evelyn, cadê Evelyn? Está aí? Está lá em cima. Evelyn esteve no Burkina Faso, na região ali da África. Tem 40 milhões de pessoas com dificuldade, passando fome. Estou inventando não, dados da ONU que vai ajudar a levar ações humanitárias a esse povo. O Sudão, que não para de ter guerra, homens orgulhosos que querem a sua vontade, que querem imprimir o seu ego, a sua política. O Afeganistão, os Estados Unidos tirou a tropa, meninas estão sofrendo, estão sendo mortas. Por quê? Porque tem que usar um véu na cabeça, porque não pode estudar. Estão matando professoras, enfim. O mal está aí pelo mundo afora. Mas quem se importa? O que isso tudo tem a ver conosco? E falar dessas coisas não é falar para impressionar o seu coração, para te deixar sensível. Porque aqui em Anchieta tem gente passando dificuldade. Mas muitas vezes nós não atentamos para o que é ser igreja de Cristo. Ser a igreja de Cristo é ser o corpo de Cristo. Ou seja, eu não represento a mim mesmo, mas eu represento aquele que é a cabeça, é Cristo. Quem pensa da ordem governa, quem manda no corpo é Cristo. A igreja de Cristo não é paraplégica, não tem um corpo falido, porque é Ele quem nutre de vida, é o Espírito dele quem governa. Mas assim como o ramo que não dá fruto é cortado e é jogado fora, o próprio corpo de Cristo sofre cirurgias quando deixa de corresponder ao Senhor. A mesa do Senhor, irmãos, não é para nós olharmos para a obra da cruz e chorarmos, passar aqui cenas de caos e dizer, nossa, como Jesus sofreu. Sim, ele sofreu muito. E a intenção aqui não é desmerecer o preço pago na cruz, mas é entender que ele já ressuscitou, ele já está reinando. E há uma obra acontecendo, e eu não posso negar isso. Porque o tempo presente é o tempo do Espírito no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus governando a igreja e conduzindo a igreja. Eu sinto isso muito forte no meu espírito, que a gente precisa gerar recursos e nos organizar. Que os recursos vão vir. Mas vamos nos organizar para esse propósito, porque nos próximos anos nós vamos sim enviar famílias a outras terras, famílias a outras nações. Os dias estão chegando ao fim, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Nós queremos encher às vezes as cadeiras da igreja, mas nem entendemos que estamos cercados de igrejas. Aonde nós estamos. Cadê Marcela? Está aí? Cadê Naná? Quantas pessoas, crianças tem lá naquela escola? 184. A igreja, não é? Quantos funcionários? 70. 254, é isso? Hoje eu estou bom de matemática. Marcela, tem quantos lá? Dessa vez eu perdi as contas, mas é muita gente. Tem gente aqui que... Benção. Seja bem-vinda, você que é coordenadora. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não enxerga a posição onde nós estamos. Tem vários comerciantes, empresários aqui que lideram a equipe de 2, de 5, de 10. Tem lá funcionários que às vezes nem cristãos são. Mas nós achamos que a igreja é aqui e não lá. Nós achamos que ser corpo de Cristo é aqui e não lá. Mas é lá que o Senhor está te dando almas para você servir, para revelar uma mente de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, manifestar graça, amor, redenção, perdão. O
Senhor está confiando vidas a vocês. Vocês estão achando que ser igreja é aqui, mas Deus está nos chamando para lá. Desde o início, não é agora não, desde o início. Deus está nos chamando para lá, para influenciar pessoas. Mas nossos olhos às vezes estão tão voltados para nós mesmos. E é por isso que nós precisamos morrer. Porque se eu estou num time de futebol, pega aí, ó. Não é para eu me divertir simplesmente, mas é para eu revelar Cristo. E às vezes Deus nos leva a tantos lugares. Deus nos leva a tantos lugares. Eu já rodei tanta empresa, escola e um monte de coisa. E aí outro dia eu estava falando, rapaz, não tô querendo serviço não, irmãos. Não recebe dessa forma. Eu tô sossegado nesse tempo. Mas quando eu parei para pensar e perceber, eu não tenho que ir, não. A igreja, os irmãos que estão nesses lugares é que precisam ir. É que precisam estar. Esses lugares são para ser ocupados não por um título religioso, mas por verdadeiros filhos de Deus. Aonde você está plantado é o lugar de você influenciar ser sal e luz. Pastor, mas eu estou sem condição. Sua condição vem do alto, não vem no domingo à noite, não. Pastor, então libera uma unção. A unção já está liberada. Ela foi liberada na cruz. Quando o véu se rasgou, o livre acesso foi estabelecido. Então, o que eu preciso fazer é de entender quem eu sou a partir de Cristo. Assumir o meu lugar em Cristo. Assumir a mente de Cristo. Já falei com o Gabriel. Gabriel, você está viajando, são 46 pessoas, é uma igreja andando na estrada e ninguém vai descer do ônibus. Então leva Jesus neles. Deus está dando lugar para você falar de Cristo com a sua própria vida. É esse o lugar que Ele tem para nós. Esse é o sentido da vida no Senhor. Entenda a partir do Espírito e não da carne. Corresponda aos céus não a partir da força do seu braço, da sua inteligência, mas corresponde ao céu a partir da sabedoria do alto. Por isso nós precisamos dele, de ser como ele, para manifestar a obra dele. Porque aqui dentro tudo acontece bonitinho. Às vezes o som dá um problema, mas volta no meio do caminho. Mas não é isso. A Bíblia em nenhum momento falou, montem uma igreja bonitinha, organize, tem equipe de louvor. Pastor, bota um terno para você suar igual frango de domingo na... E a gente entra nesses negócios que Jesus nos mandou fazer. Mas o Senhor nos chamou de fato para enxergar pelo Espírito. Para corresponder aos céus. Há uma voz dos céus agora. O mundo está todo olhando para a guerra lá na região de Jerusalém, no Oriente Médio. Mas tem guerra acontecendo lá, desde que o mundo é mundo. E essa guerra só vai cessar quando Cristo vier. Então para de se distrair com as coisas desse mundo e entenda o seu lugar na história. Jesus está no controle de tudo e foi Ele quem disse que haveria guerras e rumores de guerra. Não porque Ele quer, mas é por causa do aumento da maldade do homem. O que não pode é a igreja ser seduzida e conduzida dessa forma. O que eu preciso me comprometer com Cristo para que, de fato, aliançado com Ele, comendo do pão e bebendo do cálice, viva Cristo em mim. Reine o Espírito de Deus em mim. Que Jesus não vai lá na sua casa. Jesus está sentado no trono à destra de Deus Pai. Mas o Espírito de Deus encheu toda a terra. E encheu todo Filho de Deus com sua glória e poder. Para que sejamos como Ele. Então, hoje, em dias de comer do pão e beber do cálice, renove a sua mente, entenda que o seu lugar na terra não é de fazer um esforço para ser salvo. Seu lugar na terra não é de fazer um esforço para comer, para ter o que comer, para ter recursos e dinheiro e viver em função disso. Mas a sua função na terra é revelar Cristo aonde quer que você esteja. É ser excelente em temer o Senhor, em ter humildade como Cristo, que se desfez, que se humilhou, para que na sua natureza
mais simples o Senhor Deus e Pai fosse obedecido e honrado. O meu caminho e o seu caminho é de nos humilharmos diante dele, para que ele viva, reine e opere em nós e através de nós. Portanto, hoje nós precisamos de renovar o nosso compromisso com o pão e com o cálice, lembrando que ele, servindo aos seus discípulos, disse que ele morreria. Mas não morreu em vão, amém? Aqui estamos livres de toda culpa, de todo medo, de todo o mal. E ressuscitou e liberou sobre nós, nos autorizou pelo Espírito a sermos casa de Deus, morada do Senhor. Você quer uma vida melhor? Permita que o Espírito de Deus habite em você. Você quer uma família melhor? Permita que o Espírito de Deus reine de fato na sua vida. Você quer ser um marido melhor, um profissional melhor? Você quer uma empresa melhor? Se torne um homem de Deus. Se torne alguém ligado a Deus de tal modo que sua preocupação maior não seja o quanto você vai gerar de riquezas, mas o quanto o Senhor está se agradando de você ao longo dos seus dias. Porque para Deus o problema não é dinheiro, mas são corações. Em toda a história da humanidade, a dificuldade, como se Deus tivesse uma dificuldade, é do coração do homem, ora duro, ora indiferente, ora displicente, ora apaixonado e obstinado nas coisas dessa vida. Mas hoje o Senhor está nos chamando a renovar a nossa mente. A parar e dizer, Senhor, eu quero estar em compromisso com o Senhor. Senhor, obrigado pelo perdão da cruz, porque anula o meu passado e renova um novo tempo. E esse novo tempo eu quero viver em aliança com o Senhor, em intimidade plena com o Senhor. Porque eu sei do Teu Espírito Santo. Portanto, hoje vamos nos voltar assim para o Senhor, o Deus de toda glória. E encontrar nele não só a salvação, mas real sentido para a vida. Amém? Se coloque de pé, igreja, nós vamos orar ao Senhor.